tema de hoje é vida com propósitos, e nós vamos falar um pouco sobre identidade, né? Sem mais demoras, eu já vou começar porque o nosso tempo é curto. O que é identidade? Identidade, eu estava procurando no dicionário, né? A gente tem algumas definições de identidade. Aliás, tem várias definições de identidade, mas eu separei algumas que realmente, assim, eu gosto muito, me chama mais atenção, né? Identidade, ela é uma palavra, né? Um termo de origem latina. E ela é formada do adjetivo idem, que significa o mesmo. Sabe quando a gente fala? Fulano pergunta, aí a pessoa fala assim, eu acho que é o número 1. Aí a pessoa, idem, não é isso? Que é o mesmo, né? É daí mesmo que vem essa palavra, tá? Idem, o mesmo. E o sufixo dade, que significa, que tem um indicador de qualidade. Então, é a mesma qualidade, ou o mesmo estado, tá? Esse é um dos termos aqui, né, da identidade. Outro, é um conjunto de características que identifica uma pessoa. Então, são várias características que você tem que vai te identificar. Então, por exemplo, a gente pode dizer da nossa digital, né? Aonde a gente for, você põe a digital, ele já sabe quem você é, pela sua digital. Então, pela sua digital, você sabe que você é único, que ninguém tem uma digital igual à sua. Aliás, a minha, eu não sei o que acontece, que é onde eu vou, as pessoas nem sabem quem eu sou, porque eu coloco e o negócio não funciona. Acho que às vezes deve ter algum probleminha aqui no dedo. Mas é assim, nossa digital é aquilo que nos identifica. Já sabem que nós somos através da nossa digital. E a outra é a qualidade de ser idênticos, de ser igual. Então, algumas definições que eu peguei de identidade que eu mais como fala? Esqueci a palavra agora. Me identifiquei. É isso. É que agora todo mundo de máscara, né? A gente nem consegue saber o que vocês estão falando, né, gente? Então, e aí eu estava pensando no exemplo dos nossos filhos, né? E eu estava pensando que os nossos filhos, eles gostam de nos imitar, sim ou não? Não precisa nem ser nossos filhos, né? Os filhos dos nossos amigos também, né, Leninha? A Leninha me mandou um vídeo esses dias que estava lá a Laurinha cantando e ministrando lá e dizendo que era igual a mim, que ela estava cantando ali com o microfone e tudo mais. Porque os pequenos é assim, eles olham para a gente e começam a querer nos imitar. Então, os filhos, eles vão querer imitar os pais. Eu me lembro quando eu era pequena, que eu gostava, minha mãe só usava salto alto, e eu ia lá e pegava os saltos lá da minha mãe, e pegava as roupas da minha mãe, e ficava andando pela casa, porque eu queria, né, ser igual a minha mãe. A gente começa a imitar. A minha filha, por exemplo, uma vez ela veio ministrar aqui nos jovens, ela estava ministrando louvor e estava cantando, e depois veio falar para mim assim, pastora, você fez uma discípula. Porque quando a gente ouviu ela ministrar e cantar, era igualzinho a você. Igualzinha. Falava a mesma coisa, falava do mesmo jeito, orava do mesmo jeito. E ela falou, igualzinha, mas por quê? Porque eles olham para a gente, né? Alguns é imitação, mas outros já está na essência, né? Como da minha filha, já está no sangue ali, já está na essência dela ser dessa maneira. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado, né, gente? Porque os filhos nos imitam, viu? Então, cuidado com aquilo que eles estão vendo dentro de casa. O psicólogo Leandro, que trabalha conosco aqui na SEAF, ele costuma dizer, sempre quando ele vai falar sobre identidade, ele fala que tudo na vida se constrói a partir da identidade. Ele diz que tudo na vida, tudo, se constrói a partir da identidade. Então, isso quer dizer, isso significa que
a gente precisa ter clareza, muita clareza. A gente precisa ter esse entendimento de quem nós somos. Se a partir de quem eu sou, eu vou conseguir construir, a partir de quem eu sou, eu vou conseguir conquistar, eu vou conseguir planejar, eu vou conseguir realizar. Então, peraí, eu preciso ter essa clareza de quem eu sou. Amém? Por isso que você está aqui nessa noite. Quem é você? Pergunta aí para você mesmo. Quem sou eu? Muito do que entendemos de nós, daquilo que nós somos, né, vem das pessoas que nos criaram, dos nossos genitores. Talvez foram seus pais, talvez não foram seus pais, talvez não foram seus avós, talvez foram os tios, talvez não sei. Né? Cada um aí foi criado por alguém, mas alguém te criou. Então, a partir daí, nós entendemos um pouco quem nós somos, né? Porque os nossos genitores, eles foram os primeiros a dar informações de quem nós somos. Eles começam a colocar as informações em nós. E nós vamos crescendo com aquelas informações e vamos entendendo quem nós somos. Sim ou não? Amém? E aí depois começa a vir as outras pessoas, né? Primeiro aqueles que estão dentro de casa, que tem essa ligação direta conosco, né? E vai nos dando essa informação. Depois você sai para os parentes, né? Os tios, os primos, aqueles que estão ao nosso redor. Depois os amigos. Depois vem a escola e vem os professores. E aí várias pessoas começam, então, a trazer informações de quem nós somos. E à medida que nós vamos nos relacionando com essas pessoas, nós vamos enxergar quem nós somos. O Leandro também diz uma coisa, sempre quando ele vai falar sobre identidade, ele fala sobre espelhos, né? Que quando a gente olha para o outro, porque a gente não consegue se ver. Eu não estou me vendo. A não ser que eu olhe aqui dá até para ver um pouquinho. Eu olho aqui, eu consigo me ver. Mas eu não estou me vendo. Mas quando eu olho para o outro, quando eu começo a me relacionar com as pessoas, eu consigo me enxergar. Então, eu me relaciono com meu esposo. Através dele, eu começo a conseguir me enxergar. Eu começo a ver, porque eu começo a me relacionar com as pessoas. Entende? Quando você está só dentro da sua casa, quando você é pequenininho, você só se relaciona com aquelas pessoas. Então, você tem certos tipos de informações. Quando você sai, começa a se relacionar com outros, você vai aumentando essas informações e você vai tendo clareza de quem é você. Tá dando para entender, gente? Amém? Então, tudo na nossa vida está baseado nesse contexto histórico. Às vezes, as pessoas não entendem por que elas são de determinada forma, por que elas agem assim, por que elas vivem assim. Porque tudo está relacionado do jeito que nós somos construídos. Tudo está relacionado do lado lá de trás, desde que você nasceu. Como você foi construído, como você foi formado. E talvez isso está te acarretando algumas coisas hoje. Então, eu não sei por que eu ajo dessa maneira. Eu não sei por que eu vivo dessa maneira. Mas está relacionado lá atrás. Da forma que você foi criado, da forma que você foi formado. E aí eu te pergunto nessa noite, como que está a sua identidade? Como que você está se vendo? Você tem olhado para as pessoas e tem visto o que em você mesmo? Como você está se vendo? Muitas coisas em nossa vida, elas foram deturpadas, ou seja, elas foram alteradas. Muitas coisas que não fazem parte de mim, não fazem parte da minha identidade. Várias coisas que aconteceram na nossa vida que não nos representam. Então, eu vou te dar alguns exemplos, né? Por exemplo, pessoas que sofreram abuso. Vocês acham que isso estava determinado para essa pessoa? Ela foi destinada para isso? Ela nasceu para isso? A identidade dela era essa?
Não. Alguma coisa mudou no meio do caminho. Então, pessoas que foram abusadas, pessoas que sofreram agressões, pessoas que sofreram humilhações, pessoas que receberam palavras que feriram. Quantas palavras? Sim ou não? Que ferem, que machucam até mais do que um tapa, mais do que uma agressão. São palavras que ferem no mais profundo do nosso ser. E essas coisas começam a alterar a nossa identidade. Essas coisas começam a modificar aquilo que nós realmente somos. Porque as pessoas começam a ficar revoltadas. Porque as pessoas começam a ficar mais, como se diz, mais duras, sabe? Porque elas querem se proteger de alguma maneira. Elas querem se fechar, elas se fecham para se proteger das outras pessoas, porque elas não querem mais sofrer aquele tipo de agressão. Então, eu não sei em que lugar, em que circunstância você foi criado. Mas você sabe. E talvez por um certo tempo estava tudo bem. Mas aconteceu coisas no meio do caminho que essa situação, que a sua identidade foi deturpada. Ela foi alterada ou foi distorcida. Seja lá que palavra você queira usar. Aconteceu algo. Entende? Que alterou isso na sua vida. Mas isso, você tem que entender, isso não me representa. Isso não faz parte de mim. Isso não faz parte da minha identidade. Não é algo que aconteceu com você que vai mudar quem você é. Isso não pode acontecer. Amém? Como vimos, os nossos genitores foram os primeiros a formar a nossa identidade, e assim os demais, né? Os parentes, os professores, os amigos, os cônjuges. Perigoso demais, porque às vezes eu converso com algumas mulheres, e as mulheres falam assim, nossa, antes de eu casar, eu era uma pessoa. Depois que eu casei, eu sou outra pessoa. Eu me desconheço. Eu não sei mais quem eu sou. Então, por quê? Porque de alguma maneira a sua identidade está sendo alterada. As circunstâncias, talvez num casamento que não está legal, está trazendo prejuízo, está trazendo alteração na sua identidade. E nós precisamos saber lidar com essas coisas. Então, o que fazemos com essas alterações? O que nós vamos fazer? Nós vamos continuar assim? Nós vamos viver assim, como eu disse, muitas pessoas chegam para mim e falam, olha, eu mudei. Eu era uma pessoa, agora eu não sou mais. Ou eu gostaria de ser tal pessoa e eu não consigo. Eu gostaria de fazer isso e não consigo. Eu gostaria de ser assim, mas parece que tudo para mim dá errado. Tudo acontece ao contrário. O que eu faço com isso? Como assim? Como eu vou lidar com essa situação? Será que a nossa vida é só isso, gente? Como eu já ouvi uma vez uma pessoa falar, eu nasci, cresci, né? Na minha vida é nascer, crescer, trabalhar, pagar boleto e morrer. Vocês acham que Deus nos criou para isso? Para nascer, crescer, trabalhar, pagar boleto e morrer? Eu não creio. Eu não creio que a obra-prima da criação de Deus, porque nós somos obra-prima da criação de Deus, amém? Nós somos a coroa da criação de Deus. Ele não fez isso para a gente viver isso, somente isso. E acabou? E fim? Não, não pode ser. Deus tem muito mais. E agora eu quero que você vá comigo em Jeremias. No capítulo 1. Eu estava dando aula para as crianças domingo
sobre Jeremias. E Deus começou já a falar comigo a respeito disso. Jeremias capítulo 1. Amém? Verso 4 e 5. Diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém? A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes, irmãos, antes de ser gerado, antes, Deus te escolheu. Deus te escolheu. E ele diz assim: e antes de você nascer, eu o separei. Ou seja, eu te chamei. Eu te dei um propósito. Entende? Eu te designei. Isso quer dizer que nós fomos gerados aonde? Na barriga da mãe? Não, nós somos gerados no coração do Pai. Amém? Você não foi gerado no ventre da sua mãe, você foi gerado no coração do Pai Celestial, que te escolheu. Quando ele fala antes de formar, irmãos, isso quer dizer o quê? Como você é importante, foi ele que te escolheu. Então, o que aconteceu? Deus nos gerou no seu coração, entregou para a nossa família, nos entregou para a nossa família, para que a nossa família cuidasse. Mas tivesse também responsabilidade sobre as nossas vidas. Para quê? Para nos levar à origem. Para nos fazer conhecer que realmente nós temos uma origem. E a origem não é na barriga da mãe. A origem não é aqui no ventre. Ele quer que nós voltemos ao início de todas as coisas. Mas por que isso não acontece? Porque muitos não entendem isso. Porque muitas famílias não conseguem entender isso. E sabe o que começa a acontecer? Aí a pessoa começa a se afastar mais ainda de Deus. Mais ainda da origem. Porque não entendeu os planos de Deus. Houve um tempo em que tudo nessa vida era perfeito. Tudo. Porque a palavra de Deus diz que Deus é perfeito, amém? E Deus criou tudo com perfeição. O homem foi criado perfeito, foi colocado num lugar perfeito. A mulher foi colocada num lugar perfeito. Tudo estava perfeito. Porque o nosso Deus é assim. O homem e a mulher foi criado, colocado num lugar maravilhoso para se viver. E dali eles nada tinham falta, porque Deus proveu tudo. Eles tinham tudo o que eles precisavam. Tudo. E sem trabalhar, viu? E sem pagar boleto. Eles tinham tudo. Mas o que aconteceu? Eles pecaram, eles caíram. E houve então uma desconexão de Deus. Houve uma separação de Deus. E aí, depois dessa separação, houve um grande vazio no coração do homem. Sabe como se chama esse vazio? Crise de identidade. Por isso que as pessoas estão buscando. Porque a partir daqui, o homem começa a buscar a origem dele. O homem começa a buscar algo para
preencher aquele vazio enorme que está no seu coração. A partir do momento da queda, a partir do momento dessa desconexão, o homem começa a buscar, então, o seu caminho de volta. Só que ele não consegue. A humanidade está buscando exatamente isso. Só que eles buscam onde? Em tantas coisas. Sim ou não? Porque o maior prazer das nossas vidas é estar aonde? Na presença do Pai. Mais vale um dia na presença dele do que 1000 fora dela. Diz o salmista. O nosso lugar é na presença do Pai. Só que o pecado afastou o homem da presença do Pai. E depois que afastou, ele anda com esse vazio. Só que ele anda procurando, ele anda procurando, ele anda procurando. Só que ele procura em tantas coisas, em tantos prazeres, em tantas coisas, em tantas pessoas. E ele nunca vai conseguir preencher esse vazio. Nunca. Porque esse vazio, ele só vai preencher quando ele reconhecer que a verdadeira identidade só se alcança em Jesus Cristo. Amém? Quando ele reconhecer isso, Jesus Cristo, Filho de Deus, quando ele reconhecer, ele vai alcançar. Ele vai preencher esse vazio com a presença de Deus, quando ele reconhece isso. E eu falei aqui, até no dia da formatura da arte-terapia, e eu gosto muito de usar esse exemplo, e tem pessoas aqui que não estavam, então eu vou dizer de novo, porque eu gostei muito daquele desenho do Toy Story. E tem aquele garfinho, e eu gosto de usar esse exemplo, porque é um exemplo tão simples, mas que mostra tanto para a gente, que nos ensina tanto. Todos aqui já assistiram esse desenho? Toy Story 4? Então, eu animo vocês a assistirem, viu? Eu aprendo muito com desenho. Muito mesmo. E esse desenho, todos os brinquedos, eles saem, né? Todos os brinquedos tem uma criança em toda a história, tem uma criança, e essa criança cresceu e tal, e agora os brinquedos foram passados para outra criança. E aí, só que eles saem da casa e vão para a rua. Desculpa. Eles estão lá na casa da menina, que eles foram doados para essa menina, né? Que o menino já cresceu e ele doa os brinquedos dele para a menina. Uma menina que chama Wendy. E aí, só que a Wendy ela vai para a escola. Primeira vez que ela vai para a escola, e aí ela quer levar um brinquedo. E os pais não deixam levar brinquedo. E o pai fala, não é dia de brinquedo, não pode levar brinquedo. Só que ela é tímida. Ela toda tímidazinha, assim, ela quer levar um brinquedo, primeiro dia de aula, ela está com vergonha. E aí ela quer levar um brinquedo. E aí ela pega um brinquedo e ninguém deixa ela levar o brinquedo. Aí, esqueci o nome do principal, do cowboy, como chama? O Woody. Ele vai e entra dentro da mochila dela. E ele vai escondido para a escola com ela. Mas ele não aparece para ela, ele não vai mostrar que ele foi, mas ele vai. E quando chega na escola, ele sabe que ela é toda timidazinha, então ele precisa arrumar um amigo para ela. E ela vai, só que ela começa a sentar com as pessoas e as pessoas não ligam para ela. E ela fica toda entristecida. E aí a professora lá manda as crianças pintar e tal, e ela vai pintar e o menino vai lá e tira os lápis de cor dela, e ela fica sozinha ali, sem nada. Aí o Woody vai lá, o que ele faz? Woody. Ele vai lá no lixo e ele pega lá umas coisinhas no lixo. Ele tem um garfinho, aqueles garfinhos descartáveis, sabe? Pega um garfinho, pega
uns araminhos lá, que ele pega lá, umas coisinhas lá, que ele acha, ele pega e o que ele faz? Ele joga tudo em cima da mesa. E aí, quando ela olha assim, aquele monte de coisa em cima da mesa, aí ela pega e vai e faz um garfinho. O garfinho, ela põe olho, ela põe nariz, ela põe boquinha, ela pega aqueles araminhos e ela faz os bracinhos e ela faz as perninhas. E ela faz, então, um desenho. E pega ele, um desenho, ela faz um boneco. Aí ela pega o boneco e fica toda feliz. Ai, o meu garfinho. E ela pôs um nome de garfinho. Meu garfinho, meu garfinho. Né? E ela escreveu o nome dela embaixo. Ela fez um pezinho. E depois ela leva embora para casa. E aí, vocês sabem da história, porque ele tem a vida, como ele pega a vida, como os outros brinquedos. Só que esse garfinho, ele vai para a escola com ela, sempre, que era o companheiro dela. E ele vai, e ele se joga no lixo. Ele não pode ver um cesto de lixo que ele se joga no lixo. Ele olha, ele se joga no lixo. E o Woody vai lá e pega ele, tira ele do lixo. Daqui a pouco ele corre, pega e se joga no lixo. E assim é o contexto todo que ele vai passando e todo momento que ele não pode ver lixo, que ele joga no lixo. Ele se joga no lixo. Teve uma hora que ele pula do carro que eles estavam. E aí o Woody vai atrás dele, corre atrás dele e vai conversar com ele. Vai trazer ele de volta e vai conversar com ele. E aí ele fala, por que você faz isso? E ele falava assim, porque eu sou lixo. Eu sou lixo. E ele quer voltar para onde? Para onde ele achou que era a origem dele. Aonde? No lixo. Porque ele foi feito uma pessoa descartável, um objeto lá descartável. Que ele foi feito para usar e jogar fora. Entende? Mas o Woody fala, não. Você pertence a Wendy. Ela te fez. Ela te criou. Aí ele, como assim? Ele falou, ela te fez. Ela te tirou do lixo. Ela te pegou e ela te fez. E você pertence a ela. Olha no seu pé. E aí ele olha no pé e está escrito Wendy. E ele falou assim, tá vendo? Você pertence a ela. E a partir daquele momento, ele, então vamos. E aí ele já quer ir para a menina. E ele corre atrás da menina e nunca mais ele se joga na lata do lixo. Sabe o que isso quer dizer? Seja lá o lixo que colocaram para você. Seja lá qual a definição, seja lá qual a circunstância, você tem um Criador. Pode não estar escrito no seu pé, mas no seu coração está escrito o nome dele. Amém? Ele te criou. Para de correr para o lixo. Para de correr aonde você acha que é o teu lugar, porque o teu lugar não é aí. Você não pertence a esse lugar. Você pertence ao Senhor. Ele te fez filho. E olha lá o que diz. Abre aí comigo, João 1. João 1, 12 e 13. Nós vamos ler. O Evangelho de João. Amo esse versículo, amo demais. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 e 13. Diz assim, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Os quais, olha só, os quais não nasceram de descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aleluia! Não nasceu de vontade de homem nenhum. Então, isso nos mostra que nós não nascemos por acaso. Nós não somos um erro.
Você não foi um escorregão. Entende? Você nasceu da vontade de Deus. Foi da vontade de Deus. Quando a gente entende isso, irmãos, tudo muda. Porque às vezes a gente olha e fala, ai, meu pai e minha mãe, sei lá, fizeram e aí aconteceu. Eu sou a obra do acaso. Vim de supetão. Não. A palavra do Senhor diz que você foi gerado da vontade de Deus, não foi da vontade do homem. Entende? O homem quis se relacionar, mas Deus quis você nascer. Deus te formou. Antes do ventre da sua mãe, Ele te escolheu. E isso a gente precisa ter muito claro na nossa mente. E se eu entendo que Ele é meu Pai, como diz lá em Gênesis 1:26, que diz que Deus criou a cada um de nós como? A sua imagem e semelhança. E aqui está a definição de identidade. Porque nós temos que ser idênticos a Ele. Lembra da definição que nós lemos lá no começo? E Ele diz que eu sou a imagem e semelhança. Nós somos feitos a imagem e semelhança. Então eu tenho que ser igual a Ele. Eu tenho que ser idêntico a Ele. Em Efésios 5, versículo 1, diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Olha só. A gente falou que as crianças imitavam os pais, não é? E o Senhor está dizendo para nós, sejam imitadores de Deus, sejam meus imitadores, como meus filhos amados. Não tem problema você colocar um sapato lá de salto, não tem problema, entende? Não tem problema você se parecer comigo. Seja meu imitador, faz aquilo que eu faço, fala da forma que eu falo. Porque quanto mais eu conheço a Deus, querido, mais eu vou me conhecer. Quanto mais eu conheço a Deus, mais parecido com Ele eu vou ficar. Entende? Aí você pode dizer assim, como o Garfinho, ele tinha o nome da Wendy, só que ele não tinha se ligado nisso ainda. Ele não tinha entendido que ele tinha um Criador. E talvez muitos de nós estamos assim. Porque você pode falar, estou na igreja, eu já recebi a Cristo, eu já recebi Jesus no meu coração. Mas e aí? Olha para o seu pé, talvez você nunca olhou. E nunca viu o nome do seu Criador. E ainda não tem esse entendimento, não tem essa clareza ainda. Porque se você tivesse, você estaria vivendo tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Se você tivesse, você tinha clareza que Deus é o teu Pai, que nada do que aconteceu nas fases da sua vida te representa. Que aquelas coisas ruins, que aquelas coisas terríveis que aconteceu, não te representa, porque você é muito mais que isso. Você é maior que isso, porque o teu Pai é maior que todas as coisas. Entende? Quem é filho sabe, reconhece de onde veio. Você veio do coração de Deus. Fala assim, eu vim do coração de Deus. E vai buscar um propósito. Busca o propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Em primeiro lugar, querido, o propósito de Deus para a sua vida é que você reconecte com Ele. Entende? Precisamos nos reconectar com Deus. Para que esse vazio, para que essa crise, que muitas vezes vem nos atrapalhar, saia do nosso coração. Foi assim com Jeremias. Jeremias 1, de 7 a 10, onde a gente estava aí, ó. Ele continuando o texto. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem, a todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor.
O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e me disse: agora põe em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir e para edificar e plantar. Talvez Deus tenha chamado você para um propósito. Tem chamado você porque Ele quer que você reconecte com Ele, que você tenha intimidade com Ele, que você realmente o conheça. Para quê? Para que você vá fazer aquilo que Ele quer. E Jeremias fez o quê? Fez muitas vezes igual a nós. Não, Senhor, eu sou muito jovem. Não, Senhor. Não, isso não é para mim, não. Como alguns falam, né? Isso não é para mim, não. Está muito cedo, estou muito jovem. Não é não? E o que ele diz aqui? Não diga que você é muito jovem. Não diga. Porque eu vou estar com você. Eu não tenha medo, porque eu vou te proteger. Entende? Eu te envio, mas eu te protejo, eu cuido. É isso que o Senhor quer para nós. Ele vai estar conosco, Ele vai nos proteger. E aí você pode me dizer, pastora, eu já tentei de tudo. Eu reconheço Deus, eu reconheço o Senhor como meu Pai, eu reconheço. Mas eu não consigo. Existem muitas coisas dentro de nós, querido. E esses dias é exatamente para isso. Para você ir tirando essas coisas. Esses lixos. Essas pedras de tropeço. Essas coisas que entram dentro do nosso coração. E que nos faz atrapalhar. Como o pastor pregou aqui no domingo sobre ansiedade. São tantas coisas que acabam nos deixando para baixo, acabam nos impedindo de avançar. Por isso é tão importante você ser curado nas suas emoções. Porque tudo isso atrapalha o propósito de Deus para as nossas vidas. Deus tem um propósito, mas nós nos achamos incapazes, nós nos achamos inferiores, nós nos achamos que não vamos conseguir, não podemos, não somos merecedores. Entende? Mas a gente precisa de cura nas áreas da nossa vida. Nós somos o que Deus diz que nós somos. Nós não somos o que as pessoas dizem que nós somos o que Deus diz para as nossas vidas. E por isso que nós precisamos conhecer a Deus, porque o que o Deus está falando de mim, o que Deus diz de mim, Ele falou, nós lemos aqui em cima, Ele disse que se eu receber, se eu o buscar, se eu crer, Ele vai me fazer ser filho de Deus. Então eu sou filho de Deus. Se eu creio, se eu recebi, eu sou filho de Deus e eu preciso tomar posse disso. Eu preciso tomar posse que eu sou filho de Deus. Amém? O que mais? Você é um vencedor. Aliás, você é mais que vencedor. Eu preciso tomar posse dessas palavras, irmãos. E fomos criados com um propósito. E abre aí em Jeremias, eu quero terminar com Jeremias 29. Jeremias 29, 11. Diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Aleluia. Sou eu que conheço. Sabe por quê? Porque foi Ele que te criou. Então, Ele te conhece melhor do que qualquer um. Ele te criou. Ele te fez. E Ele diz que Ele tem planos para você. E planos de te fazer bem. Planos de prosperar. Planos de te dar esperança. Planos de te dar um futuro. E talvez você está olhando para o passado. Para de olhar para o passado, querido. Você precisa ser curado desse passado.
Senhor tem planos para o futuro. Entende? Eu tenho planos para você, tenho planos para o teu futuro. O teu futuro não é lá na lata do lixo. Talvez alguém falou para você que você nasceu para ser descartável. Mas alguém foi lá e tirou você de lá e fez uma nova criatura. Para te dar algo extraordinário. Porque foi isso que Deus fez conosco. Nós precisamos entender, porque às vezes nós não damos tanta atenção, não damos tanta importância para o que o Senhor fez para nós na cruz do Calvário. E o Jesus fez exatamente isso, Ele morreu na cruz do Calvário e Ele ressuscitou para que nós fôssemos reconectados com Deus. É através dEle que nós somos reconectados com Deus. Entende? Por isso eu preciso entender isso. Não é somente aceitar. Eu aceitei Jesus. Mas tem tantas pessoas que já receberam a Jesus. Que professam a fé em Jesus. Mas não vivem a herança da cruz do Calvário. Não vivem da origem que o Senhor colocou na sua vida. Da onde você saiu. Eu preciso entender de onde eu saí. Entende? Tem um filme também que eu gosto muito. Eu não lembro o nome agora. Não lembro, porque eu sou péssima para lembrar das coisas. Mas é um filme com a Sandra Bullock. Se vocês lembrar, que ela é loira. Eu lembro porque acho que é o único filme que eu vi a Sandra loira. Que ela adota o menino. Se alguém lembrar do nome. Ela adota o menino. Já. Um adolescente, já. E aí, ela é muito cheia do dinheiro, e ela tem um restaurante. E esse menino, ele, já lembraram do filme? E ela come no restaurante, né? Eles têm um restaurante, eles vão sempre comer no restaurante. E, um sonho impossível? Sonho impossível. E quando ele come no restaurante, ele vai lá e come no restaurante, o que ele faz? Ele quer levar uma marmita. Toda vez ele pega e quer levar uma marmita para levar para casa. Sabe por quê? Porque ele passava fome. Porque antes de ele ser adotado, ele passava fome. Então, toda vez que vai, ele quer guardar, porque ele tem medo de passar fome de novo. E até que ela percebe, e depois ela vai conversar com ele, você não precisa mais disso. Você é dono de tudo isso aqui, ela fala. Você é dono. Esse restaurante é nosso. É da nossa família. Você não precisa mais ficar guardando para amanhã, porque tudo isso aqui é seu. E sabe que é exatamente isso que a gente faz? Você é dono de tudo. Jesus foi herdeiro e você é co-herdeiro com Cristo de tudo. E muitas vezes nós não entendemos isso. E ficamos mendigando bênção, mendigando isso, mendigando aquilo. Não, querido. Se coloca como filho. Você não é escravo. Você é filho. E filho tem direito. Entende? Jesus veio para te reconectar com Ele. Então se reconecte com Ele. E seja mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se coloca de pé no teu lugar. Como eu disse, quando nós fomos entregues, né? Isso é muito importante porque tem pais aqui, né? Tem mães aqui. Avós. Quando nós fomos entregues à nossa família, como eu disse, nós temos a nossa família tinha a responsabilidade de fazer essa conexão, de nos levar à origem. Mas a nossa família muitas vezes não entenderam.
A nossa família muitas vezes não acreditou, não seguia a fé em Cristo e não fez isso. Mas vocês que têm filhos pequenos, essa é a sua responsabilidade. Viu? É nossa responsabilidade fazer essa conexão, levar o nosso filho à origem. Porque hoje você já não está mais na ignorância, você está entendendo a palavra de Deus. E você pode agora fazer essa conexão, fazer esse caminho, levando o seu filho de volta à origem. Entendendo, fazendo ele entender que ele não é obra do acaso, fazendo ele entender que ele é um projeto do coração de Deus, porque Deus o criou, Deus o gerou no coração e como ele é importante. Entende? Eu estava dizendo isso para as crianças domingo, como vocês são importantes. Que eles ficaram, o papai colocou a sementinha na mamãe e eu nasci. Eu falei, não, você foi colocado lá, a sementinha estava no coração de Deus e você nunca saiu no coração de Deus antes de nascer no papai e da mamãe. Porque Deus te amou primeiro, Deus te formou. Entende? Então você tem essa responsabilidade com seus filhos, querido, de apresentar a Deus, de fazer eles voltarem à origem e se conectar com esse Deus, para que eles não cresçam com esse vazio que talvez você cresceu. Talvez você cresceu com esse vazio, você cresceu buscando e nunca se encontrava e nunca encontrava. Que você não faça o mesmo com seus filhos, que eles possam alcançar e entender que Deus tem um propósito na vida deles, que eles não foram erros. Viu? Eles não foram erros. Não foram. Talvez eu errei, talvez você errou, mas eles não são erro. Não. Porque antes, e a palavra disse aqui, não foi por vontade alguma de homem. O homem pode ter a vontade de